Uma outra palavra importante dentro deste debate sobre estrutura organizacional é a palavra estrutura. Bom, a estrutura, ela compreende dentro do universo administrativo uma ferramenta de extrema importância para que as metas desenhadas no nível estratégico, no nível intermediário ou tático, ou na gestão de primeira linha ou operacional, sejam devidamente elaboradas, implementadas, monitoradas e conquistadas. O sucesso da estratégia em cada um dos níveis de gestão que existe dentro da organização depende de como ela se encaixa na estrutura dessa organização. O que isso quer dizer? Uma estratégia de responsabilidade do nível estratégico da organização jamais pode ser responsabilizada para o nível tático ou para o nível operacional. E uma estratégia de cunho operacional jamais pode ser de responsabilidade do nível de gestão estratégico dessa organização. Portanto, a estratégia terá sucesso se houver coerência entre os níveis de complexidade das estratégias elaboradas e os níveis de gestão que efetivamente serão responsáveis pelo acompanhamento e pela conquista dessas metas. Bom, definido o que é organização e o que é estrutura, agora nós entramos no debate sobre a organização da estrutura vertical. Bom, essa expressão, organização da estrutura vertical, nada mais é do que o processo de organizar, de criar a estrutura da organização, que por sua vez vai delimitar a divisão das tarefas que existem dentro dessa organização. E a partir do mapeamento dessas tarefas, será possível, então, dentro dessa organização da estrutura vertical, decidir sobre quais recursos deverão ser distribuídos e também implantados em cada uma das unidades componentes dessa estrutura vertical. Uma estrutura vertical, ela é composta por algumas variáveis. As tarefas formais, por exemplo, as relações formais de subordinação e o projeto do sistema que fazem parte dessa estrutura. Vamos falar rapidamente sobre cada uma dessas variáveis. As tarefas formais, elas podem ser tanto individuais, atribuídas aos cargos das pessoas que ocupam esses cargos, e elas podem ser também departamentais, atribuídos para aquela coletividade de pessoas cuja função está alocada em um departamento específico. As relações formais de subordinação, elas vão determinar como cada uma dessas tarefas individuais e departamentais devem se relacionar umas com as outras em termos hierárquicos. Quem possui mais ou menos autoridade, quem possui mais ou menos responsabilidade, quem exerce maior ou menor controle. Enfim, as relações formais de subordinação, elas vão estabelecer dentro das tarefas formais quais são aquelas que são dotadas de mais ou menos autoridade, responsabilidade e exercício de controle. As tarefas formais, munidas das suas respectivas orientações de relações formais de subordinação, não estão isoladas umas das outras. É por isso que existe uma tentativa de desenhar como se dá a relação formal de uma tarefa para com a outra. Quando todas as relações acontecem ao mesmo tempo, de uma tal maneira que as tarefas formais, individuais e departamentais também começam a ser executadas ao mesmo tempo, percebe-se ali que a estrutura vertical da organização converte-se em um sistema ou em vários sistemas. Ou seja, as conexões, os contatos, as relações acontecem sem que seja possível uma previsão plena e completa de como essas relações vão acontecer. É por isso que quando este sistema estrutural da organização ele é ativado, faz-se muito importante que a organização esteja preparada para ativar a função de coordenar de maneira eficaz todos esses funcionários, todos esses departamentos. Por que de maneira eficaz? Porque é importante que todos os resultados esperados de cada um desses funcionários e de cada um desses departamentos sejam conquistados
com êxito. Então, dentro dessa organização da estrutura vertical, é fundamental que a organização ela tenha condições e conhecimento suficiente para poder definir quais serão os seus departamentos. E também é extremamente importante que essa organização tenha competência para coordenar as tarefas e as relações das pessoas, dos departamentos, entre as pessoas, entre os departamentos e entre as pessoas e os departamentos. Quando nós unimos, de um lado, um conjunto de tarefas e, de outro lado, o conjunto de relações de subordinação e efetivamos uma soma nesses dois conjuntos, o resultado extraído desta soma é denominado de estrutura de controle vertical da organização, o que, em tempos mais antigos, era denominado de organograma.